Olá, agora daremos início ao curso voltado para a disciplina de Técnicas de Programação. Eu me chamo Jonas Fortes, membro do PET da Engenharia da Computação da UFC, campus de Sobral. E iremos começar falando da introdução à orientação a objetos. E a ênfase nessa aula aqui é tratar justamente da transição do paradigma procedural para o paradigma orientado a objetos. Então, sem mais delongas, daremos início e começaremos falando aqui sobre o paradigma orientado a objetos em si. Bom, brevemente, o que é o paradigma orientado a objetos? Basicamente, programar é como qualquer outra atividade, certo? Então, existem diversos modos de realizar essa tal atividade. E esses modos de programar são chamados de paradigmas. E então, especificadamente, o paradigma orientado a objetos é um modo de programar em que nós, programadores, iremos manipular as estruturas de um sistema qualquer e essa manipulação irá ser tratada assim como a gente manipula as coisas do mundo ao nosso redor, do mundo real. Então, a grande ideia aqui é que as características mais abstratas do sistema que estamos desenvolvendo, ele se torne mais inteligível e organizado, certo? E iremos entender mais isso adiante nessa aula. Então, a importância, né, dessa transição do paradigma procedural para o paradigma orientado a objetos. Nesse contexto, né, a importância, por que a gente deve mudar o modo de programar e começar a usar o conceito de orientação a objetos? Bom, a programação orientada a objetos, ela nos permite desenvolver sistemas em que a manutenção e a criação de novas funcionalidades ela seja muito mais facilitada, certo? E por quê? Né? O sistema ele vai se tornando mais modularizado, mais organizado. Ou seja, ele vai ser subdividido em pequenas partes que fazem uma única coisa, o que torna muito cômodo, por exemplo, a gente realizar manutenções e testes automatizados, ok? Se todo o sistema for composto dessas partes, certo? E além disso, um código que a gente escreve uma vez, ele pode ser reutilizado em diversas partes do sistema. Então a gente evita um retrabalho desnecessário, ok? E aqui a gente falando mais sobre o paradigma em si e sobre a sua definição, a gente pode definir o paradigma orientado a objeto de modo que se baseie em dois conceitos-chave, ok? Então a gente tem o conceito de classe e o conceito de objeto. Então as classes elas servem como modelos para a criação de objetos. E os objetos, por sua vez, elas são instâncias da classe que as modelaram. Assim, cada objeto ele contém seus próprios dados, chamados de atributos, e suas próprias rotinas, que a gente chama de métodos, que realizam tarefas dentro do sistema. E dessa forma, os programas são projetados por meio de uma composição de objetos que interagem entre si. Então, outra vez, a gente tem classes e essas classes servem como moldes em que a gente projeta como serão esses objetos. E a partir dessa classe a gente cria diversos objetos que se baseiam nesse molde, que vão ter as definições que a gente atribuiu lá naquela classe, ok? E ainda, né, o que a gente pode pontuar aqui é que a programação orientada a objeto ela foi concebida por meio de 4 conceitos que vocês já devem ter ouvido falar, né, se já iniciaram a disciplina, ou se não, ficam conhecendo agora, que são os 4 conceitos que, vamos dizer assim, que tornam possível esse tipo de sistema, né? Então, o primeiro conceito aqui é justamente a abstração, tá? Então, a gente pode modelar os objetos apenas com as informações e comportamentos relevantes para seu funcionamento. Não só podemos, como devemos fazer isso. Então, o conceito da abstração é justamente colocar nos objetos, né, modelar os objetos com base nas informações que são relevantes para nós, para resolver o problema, né? Para nós programadores, no intuito de resolver tal problema. E o outro conceito, né, vamos dizer assim, outro pilar, né, é o encapsulamento. Então, o encapsulamento, basicamente, ele vai proteger o estado, ou seja, os atributos do objeto, de modo que o acesso seja controlado geralmente pelo próprio objeto, evitando assim interferência externa. Então, cada objeto vai ter ali um controle sobre quem é que vai acessar seus estados, né, seus atributos, ou então suas funções, né,
o que a gente chama de métodos, né, daquele tal objeto. O outro conceito aqui é a herança, né? Então a gente vai criar objetos filhos, né? A gente chama de objetos filhos, que herdam características de outro objeto, que a gente chama de objetos pai. Né? Então a gente torna o objeto filho mais específico, preservando as características genéricas, aquelas que tem no objeto pai. Né? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma classe, né? Um objeto que se chame ave, né? Então eu posso estender, vamos dizer assim, vamos criar um outro objeto filho a essa classe ave, que eu vou chamar de papagaio. Então eu vou tornando assim a classe filho com atributos mais específicos, que pertencem somente à classe papagaio, mas que também não deixam de ter os mesmos atributos e os mesmos comportamentos de uma ave, ok? Então é basicamente isso. Então a gente tem também o conceito de polimorfismo, tá? Então, basicamente os objetos eles podem responder uma interação realizando a mesma ação de diferentes modos. E assim ele possibilita que esse conceito possibilita que a gente adicione comportamentos sem alterar os códigos existentes, ok? Então imagine que você consiga programar um mesmo método, uma mesma ação de diferentes formas, sem precisar alterar o código que você já fez, né? Então isso facilita muito e é um dos conceitos muito importantes aí da orientação a objeto. E assim, essa explicação é bem superficial sobre esses pilares da orientação a objeto e por isso eu vou deixar um link de um artigo na descrição do vídeo que você pode ler e ele exemplifica bem cada um desses conceitos, tá? Então, realmente é só para não passar batido esses pilares aí da orientação a objeto. Mas eu recomendo que vocês estudem mais a fundo e com certeza vão estudar aí na disciplina de técnicas de programação, tá? E aqui eu separei um código em C, né? Então, para a gente falar um pouco assim sobre a diferença entre os paradigmas estruturados, né, ou procedural, do paradigma orientado a objeto. Né? Então, agora que a gente entendeu mais sobre a orientação a objetos, a gente pode discutir sobre a diferença, né, entre uma e outra, entre o orientado a objeto e o procedural. Então, se você está cursando o curso de técnicas de programação, é de se esperar que você já tenha feito a programação computacional, né, que é uma disciplina aí anterior a esta. E você, né, muito provavelmente utilizou a linguagem C. Então você deve ter notado que em C os programas eram constituídos basicamente de três estruturas básicas, né? Então a gente tem uma sequência de comandos a serem executados, né? Então a gente tem aqui a sequência de comando de incluir as bibliotecas, aqui de definir uma constante pi e assim uma sequência de comandos a serem executados, né? E a gente tem também blocos de códigos condicionais. No caso aqui, se tivesse, né, nesse exemplo, seria um if, né? Então, um if e ali logo um bloco de código condicional que seria executado só se essa condição do if, né, se o se fosse atendida. E a gente também tem bloco de códigos em repetição, né, que também seria um for, por exemplo, né? Então, aqui nesse exemplo é só um código qualquer, mas vocês já devem ter visto esses blocos, né? Esses blocos de repetição. Então, ou seja, né, o que eu quero dizer é que em programação procedural ou estruturada, que é justamente essa utilizada aí na linguagem C, o código é geralmente escrito, né, em uma única rotina, dentro da função principal. Então, a função principal é essa main aqui, né, a função main, e você escreve seu código aqui dentro dessa rotina principal. E mesmo que a gente separe o programa em várias subrotinas, elas precisam ser chamadas dentro dessa rotina principal para serem executadas, né? Então o programa é, no limite, uma sequência de comandos com alguns desvios condicionais e repetições, né, que irá processar informações de entrada, retornando assim uma saída, ok? E além disso, o acesso às variáveis, ela pode ocorrer de forma direta, tá? Então aqui, como eu havia comentado, né, no paradigma procedural ou estrutural, a gente tem a sequência de códigos, né, bloco de códigos condicionais, blocos em repetição, e tudo isso executando dentro da função principal. E o acesso a variáveis pode acontecer de forma direta, né, sem um controle claro de que rotina pode acessar essas tais variáveis, né.
Isso se limitando apenas se a variável é visível ou não dentro de um bloco de código, né, que a gente chama de escopo. E esse comportamento limitado, né, de, de muitas coisas, muitas partes do código poderem acessar essas variáveis de modo direto, né, sem controle, isso dificulta o entendimento geral do sistema e, consequentemente, a manutenção. Tá? E contornar essas dificuldades, ela acabaria criando outros problemas de legibilidade e falta de segurança, como o uso excessivo de, por exemplo, variáveis globais, né, que vão determinar o estado atual do sistema. E isso também pode ser alterado de forma errônea e tornar o comportamento do sistema totalmente imprevisível. Tá? Então, dessa forma, por esses problemas, a programação orientada a objeto ela surgiu para resolver essas situações que eram comum acontecer na procedural, né? No paradigma procedural. E por isso, a programação orientada a objeto ela se tornou de longe a mais usada para desenvolvedores de sistemas no mercado, né, no mercado atual. Os grandes sistemas eles são orientados a objetos justamente pela necessidade de se trabalhar em equipe, né? E a gente precisar que várias pessoas entendam e façam manutenção desse código. Então, a legibilidade e essas facilidades de reutilização de código é muito importante, né? E também a possibilidade de se realizar testes automatizados, né? Então, isso tudo tornou um grande facilitador aí para desenvolver grandes sistemas, tá? E aqui, por enquanto, eu vou mostrar esses conceitos, mas no próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo prático, colocando a mão na massa, tá? Transformando um código procedural e orientado a objetos. E assim, né, eu vou explicar a diferença e as facilidades que a orientação a objeto traz para o desenvolvimento de sistemas. Então, a ideia é ser uma coisa inicial, justamente para fazer com que você entenda a importância, né, dessa transição do paradigma procedural para o orientado a objetos, que é justamente isso que acontece quando você está iniciando a disciplina de técnicas de programação. Tá? Então, obrigado pela atenção e no próximo vídeo eu vou mostrar aquele exemplo prático, né, e é isso. Tá? Até o próximo vídeo e valeu!